Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast Segurança com Leveza. Eu sou o André Ferraz, para quem ainda não me conhece. Para quem está chegando novo aí no nosso canal, peço que, por favor, aí já clique em se inscrever, compartilhar se você achar que o conteúdo foi relevante. Nos sigam aí para os próximos episódios. Deixa eu fazer minha audiodescrição. Então, eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, curto, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul marinho escura. E sim, esse é o nosso podcast que trata os temas pesados, né, de saúde e segurança, mas com a leveza necessária. E hoje a gente tem um tema, inclusive, que a gente vai tornar ele leve, mas ele é polêmico, que faz parte, né, dos nossos temas de saúde e segurança. E passo aí agora a bola para a Vivi, para ela apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, pessoas, tudo bem? Eu sou a Viviane Campanati, a gente vai conversar hoje com a Carla Chain. Antes de eu falar um pouco da Carla, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelo na altura dos ombros. Hoje eu tô com uma blusa verde e tenho uma gata preta no meu colo, tá? Então, o que está acontecendo aqui na minha mão mexendo é a gata que está por aqui hoje participando, a nossa sócia. Como o André falou, a gente tenta falar nesse podcast, a gente tenta falar de coisas com leveza. Esse é o nosso principal objetivo. Eu estava pensando esse é o quarto episódio, né, que a gente tem um convidado aqui, e nos outros 3, cada um contando um pouquinho da história do como a gente chegou aqui, como a gente chegou nesse podcast. E aí, a leveza que a gente quer dar nos assuntos, não é que é fácil, não é que é simples, mas poxa, vamos conversar sobre o assunto. A primeira coisa é essa, né? Então, hoje a gente trouxe a Carla aqui. A Carla é psicóloga de formação. Ela tem uma vasta experiência em vários tipos de terapia. Uma vez perguntaram para mim que linha que ela seguia. Eu falei, toda que você quiser, né? Então, são muitos anos aqui, a gente não entrega a idade de ninguém. São muitos anos fazendo atendimento de jovens, de profissionais, né? Trabalhando inclusive em clínicas, e a gente convidou a Carla para vir aqui para a gente falar sobre drogas no ambiente de trabalho. Será, Carla, que dá para a gente tratar esse assunto com leveza? Dá sim. Se eu trabalhando em clínica de reabilitação, a gente trata com leveza lá na clínica, com certeza dá para tratar com leveza esse assunto, que é muito sério, mas que precisa da leveza, até para encarar, até para olhar para isso, precisa ter leveza. Senão fica tão pesado que você não quer nem olhar. Vai falar, não, deixa para lá, né? Pois é. Então é muito importante isso. Se você quiser se apresentar, dar um pouquinho mais de detalhe das coisas que você faz. Olá, meu nome é Carla Chain, sou psicóloga, desde 2005, aí tem alguns poucos anos, né, de formação e atendimento clínico. Tenho especialização em psicologia hospitalar, psicanálise lacaniana, e eu trabalho especificamente com dependência química desde 2009, né, no atendimento de pacientes que estão em tratamento fechado, ou seja, internação total, né? Mas também atuo em terapia individual com esses pacientes, grupos terapêuticos, trabalho de ressocialização, e sou facilitadora em constelações familiares também. Eu preciso fazer a descrição. Eu nunca fiz isso, gente. Por favor. Então, a minha autodescrição, né? Sou uma mulher de cabelos castanhos, compridos. Tô vestindo uma blusa, uma camisa roxa. Sou branca, olhos azuis. Acho que é isso, né? Tá certo, obrigada. Ô, Carla, então é a primeira vez, né, pra gente também falar sobre esse assunto, né? A gente, na preparação, a gente já teve que estudar um pouquinho, até para saber o que perguntar, né? Então, pra gente também é um assunto novo e bem interessante. E o que a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Quando a gente fala de
das pessoas, né, no ambiente de trabalho, a gente não tem como separar, né? Então, a gente sabe que os problemas, né, os desafios que a gente enfrenta na nossa vida particular afeta a nossa vida profissional. E o inverso também é verdadeiro. A gente sabe que, de repente, a gente está num ambiente de trabalho que, de repente, é tóxico, a gente está tendo alguma relação ali, seja com a liderança ou com colegas de trabalho que não está sendo bacana, isso vai afetar também a gente ali, as nossas emoções, e vai acabar, consequentemente, afetando a nossa vida particular. Nos atendimentos, né, quando você trabalha ali com as pessoas que estão já, de certa forma, dependentes de algum químico, né, seja ele legalizado, os remédios, ou os ilegais, né, entorpecentes, enfim, você percebe que a gente imagina, às vezes, né, só tem pessoal CLT, né, pessoa que trabalha nas empresas, ou também tem empresários que acabam sucumbindo aí ao uso de usar esse recurso de entorpecentes, de químicos, enfim, para aliviar essa pressão aí profissional, pessoal. Tem bastante, tem muitos empresários, muitas pessoas de cargos altos, né? Pelo menos é o que eu vejo lá na clínica, muitas vezes, diretores, CEOs, presidentes, vice-presidentes, enfim, os próprios donos das empresas, muitas vezes, né? Então, assim, eu posso dizer que a dependência química, seja ela de álcool, de drogas lícitas ou de medicamentos, né? Enfim, ela é uma doença altamente democrática. Ela pega do chão da fábrica até a presidência. Ela é super democrática. Não escolhe raça, cor. A única diferença que tem é que ela acomete mais os homens. Os homens são mais suscetíveis do que as mulheres. Mais ou menos assim, uma média de a cada 8 homens para uma mulher. Mas isso tem mudado um pouco, viu? Isso tem mudado bastante, até um pouco não, bastante até de alguns anos para cá. Mas será que Carla, voltando, André, eu queria voltar 3 casinhas um pouco na minha pergunta. A gente consegue, dentro do mundo corporativo, tá? Especificamente. Depois a gente pode até aumentar um pouquinho esse nosso horizonte, mas dentro do mundo corporativo, quando a gente fala de de C-level e de empresários, que é um pessoal que tem essa questão da responsabilidade dos outros, né, de liderar pessoas, e conduzir as pessoas, e conduzir as empresas, a gente percebe gatilhos específicos dessas pessoas? Por exemplo, tem um gatilho comum ou são variados e depende do contexto? Não, depende muito, Viviane. O uso de drogas, a pessoa ela consegue camuflar esse uso por muito tempo. Então, assim, se a gente pensar no álcool, que é o mais comum, para a pessoa chegar naquele nível de fundo de poço, né, que a gente tem no nosso imaginário, do cara ali bêbado, embriagado, que falta no serviço e tal, muitas vezes são anos. Então, entre 10, 15 anos. Para ficar perceptível. O uso de cocaína, ele leva menos tempo, mas ele é um uso que muitas pessoas conseguem manter ele discreto, sem perceber, até o cônjuge muitas vezes não percebe. Só vai perceber quando a pessoa perde o controle. Que daí ela já não tem mais controle, ela precisa usar aquela substância a todo momento, e aí sim ela vai começar a ter faltas no trabalho. Daí acho que, respondendo um pouco melhor a pergunta, ela vai começar a dar desculpas. Por exemplo, se é um diretor, um presidente, um CEO, ele vai começar a desmarcar reuniões sucessivamente. Então, assim, tem uma reunião, ele desmarca e fala que teve um problema X. Aí passa um tempo, não muito longo, ele desmarca outra. Aí, às vezes, ele vai para uma reunião e ele já está com algum comportamento que quem convive ali com ele no ambiente de trabalho estranha. Mas são coisas, muitas vezes, no início, são coisas sutis.
Por exemplo, nossa, fulano é sempre calmo. Aí chega um dia que ele tá mais irritado, mais estressado. Mais agitado. Mais agitado. Ou então ele tá mais aéreo, ele não tá prestando atenção. Você chama a pessoa, fulano. Aí você vê que a pessoa tá aérea, ela tá em outro planeta. Então, assim, e isso começa a acontecer de forma sistemática. Porque, assim, não dá para ser uma vez. Porque uma vez, realmente, a pessoa podia estar num dia ruim, aconteceu alguma coisa e tal. Mas aí acontece uma, dali 2, 3. Quando começa a ter uma sucessão, uma frequência, pode desconfiar que alguma coisa está errada. E essa questão, por exemplo, eu achei interessante esse ponto que você trouxe, né? Que tem muito mais homens do que mulheres, né? Mas isso é um fenômeno, não sei, que você percebe que vem aumentando das mulheres já, sei lá, há um tempo curto, que vem agora recente essa mudança, ou já veio um pouco mais de longo prazo? E o que você acredita que talvez possa estar influenciando? Talvez, porque a gente percebe que hoje tem um aumento, né, da liderança feminina nas empresas, né? Que antes a gente não via, né, com tanta força isso, né? Será que isso... E até acho que a questão de consumo de bebida alcoólica, pelo menos assim, que eu vejo no meu contato social, enfim, antes eu não via tanto mulheres consumindo tanto bebida alcoólica, e hoje a gente vê com uma maior frequência, inclusive em quantidade, às vezes bebe até mais do que alguns homens. Será que isso também talvez não tenha alguma relação, não sei? Sim, o aumento do número de mulheres dependentes químicas e principalmente de álcool e medicamentos, né? É muito interessante porque as mulheres geralmente álcool e medicamento. Medicamentos para relaxar, para dormir, para tirar a ansiedade. Ele vem aumentando assim significativamente de um período de uns 10 anos mais ou menos para cá. Ele teve um aumento bem interessante. Apesar de que na internação, quando a gente fala de internação, a gente está falando lá do último recurso que as pessoas utilizam, né, para tratar. Chega mais homens do que mulheres, mas o número de mulheres tem aumentado, sim. As mulheres procuram menos tratamento? Pelo contrário, elas procuram mais, só que elas procuram o tratamento mais cedo. Então, elas procuram uma terapia, uma ajuda psiquiátrica. Então, elas não chegam no nível terciário, porque a internação é nível terciário de atendimento de saúde. E a terapia, o médico psiquiatra, o grupo de apoio, né, o AA, o NA, é primário. Né, eu tô dando. Então, os homens, na verdade, é que demoram mais, chegam num fundo de poço, e aí o último recurso é a internação. As mulheres, em geral, já buscam tratamento mais cedo. Então, elas chegam menos na internação. O que é bom, é um sinal muito bom. Né? Porque é muito ruim quando a pessoa tem que chegar no nível de uma internação. Né? Ela teve uma série de perdas em várias esferas da vida dela. Então, bom seria se os homens procurassem o tratamento já no começo, já a hora que percebe que está perdendo o controle, que está ali passando a mão, já busca ajuda especializada para tratar o problema, mas os homens, eles são bem mais resistentes. E respondendo à pergunta do André, assim, as mulheres, o número de mulheres com problemas com álcool, drogas e medicações tem aumentado por conta do estresse mesmo. O mundo corporativo é um mundo masculino. E a mulher, para se consolidar no mundo corporativo, muitas vezes, em muitas empresas, ela tem que abrir mão de ser mulher. Ela tem que virar praticamente um homem vestindo saia. Tem que ser um personagem. Ela tem que vestir esse personagem, muitas vezes ela não pode ser feminina mesmo, porque isso é visto como um sinal de fraqueza. Então, quando ela veste essa armadura
né? Eu falo que é a mulher masculinizada, quando ela traz o masculino para ela, porque ela é uma líder, ela é uma diretora, ela é uma gerente e tal, tem uma equipe, aquilo deixa ela super estressada, porque é como se eu saísse do meu papel de mulher e entrasse num papel que não é meu, que é o papel do homem. Mas eu preciso entrar nesse papel para me consolidar ali naquela empresa, para eu mostrar para eu ter respeito das pessoas, para eu ter o respeito dos meus superiores, para eu ter o reconhecimento. E é isso que estressa demais a maioria das mulheres. É ter que sair do lugar dela de mulher, porque o lugar de mulher ele não é reconhecido, nem nas empresas e nem na sociedade. O que é reconhecido? Uma mulher que tem uma postura muitas vezes masculina, né? Então é isso que sobrecarrega a mulher. E muitas vezes é uma mulher que ela tá sobrecarregada porque além dela ter todo esse estresse dentro do ambiente de trabalho, ela ainda tem que fazer a segunda jornada em casa. Né? Ela tem que cuidar de filho, às vezes tem que cuidar do marido que também não ajuda em nada. Então, assim, ela se vê muito sozinha, muito sobrecarregada, e aí o que acontece? Ela chega em casa no final de um dia super desgastante, vai tomar um vinho, e depois um remédio para dormir. Vira rotina, né? Aí vira rotina. E aí começa todo o problema, aí começa todo o dilema, né, que depois vira um problemão. E aí entra um outro ponto também, né, que com toda essa correria, né, do dia a dia e rotina dupla e tudo mais, entra um ponto importante, acho que em dois aspectos que as empresas podem ajudar as pessoas, né, tanto o profissional e a pessoa ali, o CPF que está ali naquela empresa, inclusive agora com essa questão da NR1, questões psicossociais e tudo mais, em dois pontos acho que é importante que eles podem ajudar. Primeiro, da liderança tá ali, ter esse contato maior com a operação, com as pessoas, né? E aí entra em todos os níveis, os RH também mais próximos ali, entendendo que as pessoas passam por essas questões psicossociais, saúde mental e tudo mais, porque as mulheres, igual você falou, elas buscam antes ajuda. O homem, dificilmente, acho que normalmente, até por questão de falar que cultural, né? Que é cultural. Cultural. Que ele vai aguentar até o final. Então, por isso que ele vai até as últimas consequências, né? E acaba afetando. E um outro ponto é na questão do próprio exame médico ocupacional, né? Então, o atestado lá, o ASO. Por quê? A gente vê casos hoje em dia de pessoas novas terem infarto, né? E indo embora novo. Por quê? Soma todo esse estresse. Às vezes está tomando remédio, tomando energético, né? Então, às vezes, eu vi outro de um caso, até um ator lá, ele tomou, tudo bem que não era o caso, ele estava numa festa e tudo mais, num dia lá dele, que tomou, só que assim, as pessoas, para aguentar, ficar acordado, às vezes dirigir longas distâncias, viagem entre unidade de empresa, enfim, acaba usando energético, fala, pô, vou tomar um energético aqui e tudo mais. Aí não sabe como que tá a saúde, se tem ou não, de repente, uma pressão alta, alguma coisa assim, e aí acaba acontecendo também. Então, eu acho que nesse aspecto as empresas também podem ajudar nesse sentido, né, nesse cuidado, né, para ajudar a pessoa a se cuidar. Porque às vezes tem pessoa que só vai parar para fazer um exame, no exame admissional, no periódico ali da empresa, né. E agora com essa questão também do psicossocial, de repente até se necessário um encaminhamento para psicólogos, enfim, para tratar da saúde mental também, né, e até quando identifica, porque assim, teve casos, já que eu vi, né, acompanhando principalmente em projetos e tudo mais, que a gente acaba tentando cercar de todos os lados. Então, por exemplo, consumo de álcool e tudo, a gente normalmente em projeto evita com que as pessoas saiam para fora do raio da empresa para almoçar fora. Senão a pessoa pode ir lá, ingerir álcool e volta para o projeto. Então, controla o perímetro aqui e almoça ali dentro do site, né? Então, ou até quando você identifica que a pessoa realmente tem uma dependência alcoólatra, por exemplo, buscar a empresa ajudar a buscar um tratamento, né? Então, grupos de apoio. O ideal é assim, acolher, né? A empresa acolher e não demitir, né?
Porque aquela pessoa que já está num vício, né, que já perdeu o controle, seja de álcool, de medicamentos ou de drogas ilícitas, o que é difícil entender é que a pessoa ela perde mesmo o controle. Ela começa a usar não porque aquilo está dando mais prazer, mas porque ela não consegue mais controlar o uso. Então, ela entra numa compulsão ali e ela começa a abrir mão de tudo na vida dela, do trabalho, da família, tudo. Então, nessas horas, se a empresa demite uma pessoa que está nesse estágio, identifique, não, vamos demitir você, essa pessoa corre o risco até de se matar. Porque dependendo do nível que ela tiver de falta de controle, de uso, ela vai cometer um suicídio, né? A gente, em saúde mental, a gente tem que o dependente químico, ele é um suicida em potencial, né? Só que ele comete um suicídio a conta-gotas, né? Ele vai se matando aos pouquinhos. Mas se, de repente, nesse processo, ele toma uma demissão, e aí ele se vê, né, sem esperança, a empresa virou as costas, e agora como que ele vai pagar as contas? Tudo? Simplesmente, ele no imediatismo dele e na falta de controle das emoções, ele pode sim chegar a cometer um suicídio. Eu penso que, assim, não adianta você falar para as pessoas, olha, não use drogas, porque isso vai acabar com a sua vida e tal, porque as pessoas não enxergam, não fazem essa ponte. Primeiro, que quando a pessoa começa a usar droga, ela sente prazer, é bom. Então, assim, a pessoa vai cheirar uma carreira, ou mesmo tomar um estimulante. Imagina, a pessoa toma um Venvance, que é uma medicação para TDAH, à base de um tipo de anfetamina modificada, só que quando ela toma aquele comprimido, ela fica sem fome, sem sono, com o hiperfoco super ativado, ela consegue trabalhar 12 horas a fio, sem nem ir pro banheiro direito para fazer um xixi. Então imagina essa pessoa, o quanto que ela rende no corporativo. Então, assim, essa pessoa vai ser super bem vista. Nossa, meu cara, ele faz, assim, os relatórios, e entrega tudo e não sei o quê, trabalha 12 horas. Peraí, se tem uma pessoa trabalhando 14 horas seguidas, 12 horas seguidas, não importa que ela tem que entregar o relatório, tudo, você tem que prestar atenção, porque ela muito provavelmente vai fazer o uso de um estimulante. O problema é que esse estimulante, depois, a longo prazo, ele causa dependência. Aí a pessoa tem que ir aumentando a dose para ter o mesmo efeito. E ele vai ficando cada vez mais dependente disso, porque sem esse estimulante ele já não vai ter mais o mesmo rendimento no trabalho. E aí isso vira uma bola de neve que hoje em dia já tem estudos mostrando que o uso abusivo de Venvance e medicamentos para TDAH, que são todos estimulantes, Ritalina, Concerta, todos esses, a longo prazo, eles podem, inclusive, desenvolver um déficit cognitivo na pessoa, e esse déficit pode ser irreversível. Sabe um ponto também que... Um ponto também que é interessante, né, na cartilha que o Ministério do Trabalho soltou, trazendo exemplos, né, de fatores psicossociais do trabalho, um deles é sobre sobrecarga de trabalho. E aí, quando a gente fala de sobrecarga de trabalho, a gente tem algumas funções que ela não coloca só a vida dela em risco, coloca de outras pessoas. Então, a gente vai desde motorista de caminhão, o próprio motorista de Uber, né, que ele também está no trânsito, está carregando às vezes as pessoas, e eles precisam trabalhar uma carga horária grande para poder fazer um valor bacana ali por mês, né? Não sei, anda de Uber, conversa, a maior parte deles falam que acaba dirigindo 12, 14 horas por dia para poder fazer um valor legal. A gente tem, por exemplo, piloto de avião, que também tem uma rotina, né, de viagens e tudo mais, e um outro que eu estava pensando aqui, que sempre me chamou a atenção isso, que a própria profissão quer tornar eles heróis e tudo mais, que é o médico. Pô, o médico, eu fico pensando, ele tem que fazer uma cirurgia. Tem um amigo meu que ele é médico, né, cirurgião, e outro dia eu vi ele mostrou um vídeo lá que eles estavam fazendo com uma robótica ali, ele tinha que
os dois pés ele tinha um pedal lá para apertar, na mão aqui, porque era através de um visor fazendo a cirurgia. Então você imagina o nível de concentração e habilidade motora que ele tem que ter. E por outro lado, eles às vezes, mesmo na própria formação deles, tem que ficar também, vai fazer lá uma residência, tem que ficar 18 horas trabalhando, às vezes dorme mais ou menos ali no hospital, e vai atender pessoas, né, e vai fazer cirurgia, tem que ter aquela... Tem esses casos também? Tem, e a medicina, médicos e policiais são as duas categorias que mais morrem por conta de suicídio e uso abusivo de drogas. Os médicos é ainda pior porque eles se autoprescrevem, que daí você consegue ficar estudando 12, 13, 14 horas ininterruptas, sem comer, sem fazer nada, ficar ali no hiperfoco, dá uma produtividade muito grande, a memória fica muito boa, só que aí ele tem que fazer uso constante e aumentando a dose, porque a hora que ele para isso, ele não vai ter nem metade desse rendimento, né? Porque o cérebro fica ali produzindo dopamina. A hora que eu paro com essa alta descarga de dopamina, meu cérebro está esgotado, né? Vem uma e aí você gera um problema de autoestima, o cara não se acha capaz, aí você traz outros problemas que ele nem tinha antes. Sim, né? Então, é por isso que eu falo, é a bola de neve que só vai crescendo. Como as pessoas são muito imediatistas, elas não enxergam esse desenrolar da história. Elas ficam ali, é bom, usar droga é bom, me dá o prazer, me dá a concentração que eu preciso, me dá o desempenho que eu preciso, eu consigo dormir, eu consigo ficar acordada, né? Porque cada um é uma demanda e tem remédio para tudo. Tem remédio para dormir, para ficar acordado, tem remédio para libido, tem remédio para tudo. Só que o problema é esse, é no longo prazo que as pessoas têm uma grande dificuldade de enxergar. E das profissões, aí falando em profissões, profissões que as pessoas têm que dar plantão, têm que trabalhar muitas horas seguidas, e muitas vezes em vários lugares, né? Tem médico que sai de um plantão e vai para outro, sai de plantão e vai para outro. Então, assim, eles acabam fazendo esse uso muito, assim, por conta de, eu preciso dar plantão, eu preciso ganhar dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa né, no caso dos caminhoneiros, eu preciso pegar mais frete, principalmente aqueles que não são CLT, né, porque muitas vezes o CLT a própria empresa barra, você vai parar o caminhão, vai descansar e pronto, acabou. Mas muitas vezes aqueles que são independentes, né, são PJ, eles fazem isso à torto, à direito, e uma hora acaba dando problema. Uma hora a pessoa se vê num vício que ela não consegue mais controlar. Advogados também tem. Tem algumas profissões assim que tem uma inclinação maior. E pessoal do mercado financeiro. Tem bastante gente do mercado financeiro. Nossa. A gente estava conversando, eu e o André, um pouquinho antes da gente começar, eu estava conversando já tarde sobre isso, né? E ele trouxe um caso, né, da pessoa que a gente entendeu naquele momento da vida que a pessoa alcoolizada era melhor do que a pessoa limpa, né? Então deixa, ele só bebe à noite, a hora que ele chega aqui ele não bebeu, então ele consegue trabalhar sem tremer e tal, ele consegue, né? Enfim, aí nós estamos falando ali, sei lá, vai fazer um trabalho em altura, um trabalho em espaço confinado, um trabalho crítico, um trabalho de solda, alguma coisa assim, né? E eu acho que durante muito tempo, por não saber o que fazer com essas pessoas, a gente acabou aceitando conviver com o problema, porque a gente fazia essa leitura, não, deixa o cara ressacado é melhor do que o cara limpo. O cara limpo ele não consegue controlar, ou fazer o que ele tem que fazer, mas o cara chegou lá, ele só virou à noite, ou ele nem virou à noite, ele tomou um pouco, dormiu, chegou aqui, ele tá bem, ele não tá, às vezes não tem nem mais o cheiro da bebida, nada, mas assim, você sabe que o cara não tá bem, né? Hoje eu sei, eu olho pra cara do cara e sei.
A Viviane acho que caiu. Acho que ela travou lá. Ela travou. Ela travou. E aí travou, Viviane, que você estava falando. Final. Voltei? Sim. Voltou. É, que a gente chegava à conclusão que era melhor trabalhar com o cara assim do que... Porque a gente também não sabia o que fazer. Porque eu vou mandar o cara embora, mas o cara é bom pra caramba no que ele faz. Sim. Ele inclusive, é muito bom. E aí? Falar um dado sobre, especificamente sobre os alcoólatras, tá, gente? Que o alcoólatra, o alcoolista, ele tem um perfil diferente dos outros dependentes químicos. Geralmente, o alcoolista, eles são pessoas que têm muita responsabilidade com o trabalho. Eles só entram nesse nível desse funcionário quando eles já perderam muito o controle, porque o alcoolista, ele sempre preza pelo trabalho e ele vai beber à noite ou no final de semana. Por isso que demora para perceber. Demora muito para perceber. Geralmente são pessoas mais velhas, né, que chegam nesse nível, porque já vem aí de 20, 30 anos de uso do álcool, uso frequente, constante. Existem vários padrões de alcoolista. Então, assim, o alcoolista, ele é bem um caso à parte. Agora, se você tem na empresa, principalmente numa área que a pessoa precisa de firmeza com as mãos, e ela tá com a mão tremendo porque ela é alcoolista, ela não vai conseguir executar aquele trabalho se ela não beber. Então, assim, o ideal é encaminhar essa pessoa para um tratamento, para ela fazer o tratamento, né? Ficar um pouco afastada do trabalho, fazer o tratamento e depois retornar. Mas hoje a gente tem mais condição de fazer isso, né? Eu vou te falar que há 10 anos atrás você não tinha condição de fazer isso. Exatamente. E há 10 anos atrás você não podia tocar no assunto, porque você podia ter um processo. Você não podia fazer teste de álcool e drogas, como hoje a gente consegue fazer dentro das empresas, né? E não começou só com motoristas, mas hoje você consegue fazer uma amostragem, até porque a empresa dá importância para isso e tá bom. Porque eu lembro quando a gente discutia isso com o jurídico há 1 milhão de anos atrás, não muito tempo, né? A pergunta era: tudo bem, você fez o teste, você testou todo mundo, você testou sua porcentagem lá por mês. Você pegou o cara. Você vai fazer o que com esse cara? Pois é. Então, eu acho que muitas empresas demoraram muito, até em operações que eu trabalhei, mais de uma que teve essa discussão, que os americanos já faziam teste há muito tempo, eles queriam que a gente fizesse aqui no Brasil, e a gente falava, a gente não pode, né? Juridicamente eu não posso fazer isso. E aí tem um outro problema, se eu pegar o cara, eu faço o quê? Mas o cara não pode trabalhar assim. E aí? E aí a gente falava assim, tá bom, primeiro que o jurídico não deixa. Há 5, 10 anos atrás a gente não podia fazer isso. Nem para motorista. Isso para motorista veio um tempo depois. É recente isso. Nós estamos falando o quê? De 5, 8 anos no máximo que o pessoal começou a fazer isso com motorista. E a segunda pergunta era assim, tá bom, eu peguei o cara no teste, eu faço o quê com essa pessoa? Eu não tenho tratamento, eu não tenho clínica, eu não tenho... A empresa não tem, né? Aí eu vou fazer o quê com a pessoa? Então vamos repensar todo o projeto, vamos volta 2 casinhas e vamos repensar. E aí, no fim, foi construindo, as transportadoras conseguiram construir esse processo e hoje eu acho que funciona bem. Eu convivi com muitas transportadoras que têm programas muito legais, de ter... fazer acompanhamento por satélite, desligar o caminhão dá o sinal, fala, você tem que parar no próximo posto, você tem que parar nesse posto, você tem que descansar, tal, não sei o quê. Então, assim, isso ajuda muito o motorista. Com certeza, com certeza. Quem vai ajudar o motorista, porque daí a decisão não é dele de parar, a decisão é da empresa. Okay. Né? E pegando esse gancho, eu queria voltar lá naquela fala do André, quando ele fala da NR1, que, assim, eu tô meio... Para quem não me conhece, né, eu sou daquelas que, se não é para causar, não sai nem da cama de manhã, né? E eu tô muito cansada dessa coisa do NR1 por conta disso, porque tá todo mundo oferecendo um monte de serviço para o funcionário e ninguém tá falando, gente, tem que mapear.
Exatamente. Tem que entender. Falar um pouco de machismo. Poxa, se a empresa não assumir que ela tem uma pegada machista ali, que a mulher não pode trabalhar do jeito que ela quer trabalhar e que ela tem potencial para trabalhar, não adianta ela ficar pondo cota. Uhum. Né? Vai pagar com as pessoas, você vai ser um personagem o tempo todo, se você é desautorizada o tempo todo porque você é mulher, se você... E assim, não são... Às vezes os homens, eu falo isso aqui é machista, as pessoas falam assim, não é, eu falo porque o machismo está no detalhe, né? Tá num comentário que ninguém percebeu, ele tá lá no nosso... Voltamos pro iceberg, né? Ele tá lá naquele bolo do iceberg que as pessoas não reconhecem. Então eu volto para a questão do mapeamento. Tem que mapear, tem que ser o AA, né? Hoje eu assumo que a minha empresa é machista, então eu tenho que tomar ação para resolver isso daqui, né? Não é sobre abraçar árvore, é sobre ensinar as pessoas mesmo, né? A ter um olhar diferente sobre qualquer coisa, né? Não só sobre o machismo, qualquer coisa, né? Mas por exemplo, um ponto, né, que você trouxe de mapear, né? Para mapear, você está indo buscar quais são as causas para tratar o sintoma. Aí, cara, a minha dúvida né? Porque assim, é a seguinte, né? A gente, legal, a pessoa chega lá para poder ser tratada, buscou ser tratada, buscou tratamento, né? E aí, legal, você vai olhar os sintomas. Mas olhar as causas, porque igual a gente estava falando no início, nem sempre vem do ambiente de trabalho ou da profissão. Às vezes é um problema também pessoal que está afetando o trabalho. Vocês acabam também tratando, né, e olhando, identificando aquele sintoma e buscando as causas, e também acaba tendo algum tipo de tratamento sugerido para a família, né, de repente o cônjuge ou filhos, não sei, ou fica só na pessoa. Não, lá na clínica que eu trabalho, né, na clínica Greenwood, a gente faz um trabalho, assim, vamos dizer, 360. O paciente ele é assistido, a família é assistida também, com sessões de terapia familiar e grupos de reuniões quinzenais que tem para conversar sobre a questão da dependência química, tirar dúvidas, enfim. E o paciente, ele é visto por diversos profissionais, né? Toda uma equipe que acompanha cada paciente e a família desse paciente também, porque a dependência química ela é uma doença que ela afeta toda a família e ela acaba afetando todo o contexto social que essa pessoa vive, né? Ela afeta, assim, diversas pessoas. Carla, quando a gente fala de um executivo, num tratamento desse, você traz a equipe também ou não? A gente trata só na família e pessoas próximas. Você não vai trazer, por exemplo, se é um empresário, você não vai trazer algumas pessoas da empresa para trabalhar, para fazer esse processo? Já aconteceu. No caso de altos executivos, né, presidentes, já foi levado sócio para fazer uma terapia, algumas terapias junto. Então, a gente trabalha de uma forma muito individualizada. Então, quando existe essa demanda, aí a gente insere o ambiente de trabalho, ou, enfim, os sócios, enfim, no tratamento, mas quando existe essa demanda, e aí é caso a caso, né? Tá. E eu acho que todo o tratamento tem que ser individualizado, né? Não dá para você tratar o médico como você trata o piloto de avião, por exemplo. Exatamente, porque apesar de, assim, da maioria das terapias elas serem em grupo, porque o grupo ajuda muito, né? O grupo se fortalece, é no grupo que eles podem compartilhar as experiências e ouvir um do outro, aprender um com o outro, mas o tratamento em si, ele tem que ser bem particularizado para a demanda individual de cada um. A dependência química, ela é uma doença sorrateira e que, na maioria das vezes, ela começa antes
do próprio uso de drogas, ou seja, a pessoa anterior à dependência química, ela já tem problemas, questões psicológicas, transtornos mentais, e que ela não trata, e que daí ela começa a querer tratar por conta própria, através do uso de drogas, do uso de medicamentos, do abuso do álcool, das compulsões em si, né? Jogo, comida, compra, sexo, aí a gente entra, né, vai além da dependência, vai para as compulsões em si. Ela está tentando ali resolver algum vazio, alguma questão interna dela, e aí ela acaba adquirindo um segundo problema. Então, na área da dependência química, a gente costuma dizer que a dependência química começou antes do uso de drogas da pessoa. Mas eu acho que assim, a gente, como sociedade, vem evoluindo nessa questão das doenças mentais também, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo hoje uma questão que acho que está em alta aí, acho que uma dupla lá, a Maiara e Maraísa, fez uma música de borderline, alguma coisa assim, de uma doença também mental, né? Pelo que eu entendi. E isso também é novo, eu mesmo não conhecia, assim. Então, o próprio TDAH, a gente começa agora, tem vários vídeos ou matérias que traz algumas características para a gente poder olhar e também se autoavaliar, né? Para poder falar, poxa, e olhar os colegas também, né? Às vezes para ajudar antes que eles, de repente, tenham alguma característica que a gente fala, poxa, ó, ou é muito hiperfocado, fala, de repente... vai ver isso, né? Que pode ser que não seja só, de repente tem alguma coisa aí, porque se essa pessoa tem uma característica que ela mesma não reconhece, aquela característica gera, de repente, algum atrito no ambiente de trabalho e aí começa a desencadear tudo isso que a gente vem falando, né? Que aí ela começa a se sentir fora ali do jogo, aí daqui a pouco começa a usar algum tipo de entorpecente, ou enfim, para poder aliviar esse sentimento. Então, acho que vem aumentando isso também, né? O reconhecimento de doenças mentais, né? Vem aumentando, porque vem tendo mais espaço para falar sobre isso, né? Há 10 anos atrás, não tinha um espaço. As pessoas não podiam falar abertamente. Ainda é um pouco tabu, mas está bem melhor do que quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com dependência química, era muito tabu. Imagina, você falar em procurar um psiquiatra. O que vem na cabeça da maioria das pessoas? O cara tá louco. Tá louco. Né? Tá louco, tá batendo a cabeça na parede, tá rasgando dinheiro na rua. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão vendo que o psiquiatra não é só tá louco, a pessoa que tá rasgando dinheiro na rua. O psiquiatra, ele tá ali para auxiliar as pessoas nas mais diversas questões psíquicas. A pessoa antigamente falava que ia fazer uma terapia, uma psicoterapia, era motivo de piada, era motivo de chacota. Imagina uma pessoa no ambiente de trabalho falar que tá fazendo uma terapia. Isso antigamente era motivo de a pessoa é fraca. A pessoa é vista como fraca, né? Hoje melhorou muito, vista como fraca, como vagabunda, como preguiçosa, como mimizento. A pessoa tá com depressão, isso daí é mimimi. E falta não é. Então, às vezes a pessoa tem um transtorno de personalidade que não foi diagnosticado, né? E ela pode praticar inúmeros abusos no trabalho. Por exemplo, se uma pessoa tem um transtorno de personalidade narcisista, ela vai cometer inúmeros abusos. Então, se as pessoas não falam sobre isso, não ficam em silêncio, isso é tabu, cada vez mais vão adoecendo mesmo, né? Ô, Carla, tem um ponto que eu trago quando eu estou fazendo um treinamento de liderança, que eu lembrei agora, que é sobre essa questão tanto da medicação quanto da terapia, né? E aí, quando eu bato muito na tecla que o líder tem que conhecer a equipe, até para tentar reconhecer esse tipo de sinal, porque você ainda tem, dentro de uma estrutura corporativa, principalmente das maiores, quando você tem uma estrutura menor, eu acho que isso é um
pouco mais fácil, é óbvio, depende de pessoas, tá, mas um pouco mais fácil de lidar. Mas quando você está em estruturas muito grandes, você tem a pessoa que está fazendo terapia ou que entrou num processo depressivo e tem vergonha de falar que está no processo depressivo. E aí tem a pessoa que está no processo, e aí está tratando com um médico externo, está tomando o remedinho dele, está controladinho, está melhorando, está fazendo a terapia, pô, super legal, mas ele não contou para ninguém. E aí, de repente, ele entra em surto e ninguém sabe por quê. Aí você tem também o cara que não reconhece que tem um processo depressivo. E esse cara, às vezes, está medicando lá pelo Mercado Livre, ele está comprando o remédio que ele achou que era bom, lá no Mercado Livre, e está tomando, e aí esse cara também não tem acompanhamento, tá? Então, assim, quando a gente fala lá do corporativo, principalmente nas grandes estruturas, não adianta, você tem que conhecer todo mundo, você tem que ter esse olhar atento para todo mundo. Sim. É muito importante que, assim, essa questão que você falou até do mapeamento, do olhar individualizado, né, do líder olhar para cada membro ali da equipe dele, é muito importante. E, assim, olhar e oferecer um espaço de, né, uma abertura ali para aquela pessoa poder se abrir de uma forma segura, que ela não se sinta ameaçada. Porque qual que é o grande problema? A pessoa, ela não vai falar porque ela se sente ameaçada. Ou, no mínimo, eu vou virar motivo de piada, e no máximo eu vou ser mandada embora. Né? Então, assim, e depois ainda a pessoa, né, vem aquelas fantasias, eu vou ser mandada embora, e aí depois vão pedir, a próxima empresa vai pedir uma referência minha. Vai perguntar e vai saber de tudo da minha vida. O que eu vou falar? Meu cara vai falar que eu tive problema com álcool e drogas, que eu tomo remédio para dormir. Então, assim, é muito delicado isso. Tem que ser um líder, né, que tenha esse olhar, mas que ele também tenha uma ética. Né? Ele tem que ter uma ética. Bom, para vocês terem uma ideia, tudo que é feito em terapia, em psicoterapia, em internação psiquiátrica, é tudo sigiloso. Se o dono de uma empresa liga lá na clínica e fala, fulano de tal, tá aí, a gente não fala nada, porque é tudo sigiloso. A gente não pode falar isso da pessoa se a pessoa não autorizar. Então, assim, o líder que quer ter essa proximidade, ter esse olhar, esse acolhimento, ele tem que ter uma ética. Porque lá numa empresa não vai estar falando que o líder tem que manter tudo sob sigilo, não vai ter essa norma que os psicólogos e os médicos têm que seguir, do sigilo médico e do sigilo psicológico. Lá é a confiança. E aí eu preciso de um líder que tenha uma conduta ética muito correta para ele não colocar a pessoa em maus lençóis e para que aquela pessoa também não fique com medo de falar sobre, né? E aí tem acho que é uma coisa importante que muitas vezes, isso dentro da segurança eu já escutei, isso sobre a liderança eu já escutei, que você fala assim, não, o cara é líder, ele não sabe? Alguém explicou isso para ele? Alguém contou que ele tem que... eu tenho que fazer terapia com os meus liderados? Não, você tem que só olhar, e você vai ter um respaldo, pode ajudar o cara a puxar o médico, se for necessário, vamos procurar o RH se for necessário, enfim, né? Mas assim, não é sobre abraçar a árvore, né? É sobre, assim, o líder também tem que ser treinado e orientado, né? Quem cuida de quem cuida tem que saber o que tem que ser cuidado e tem que saber o que tem que fazer, tem que saber em que momento, olha, não cabe mais a mim, nós precisamos procurar um médico, eu preciso procurar uma ajuda, né? E tem que saber, e muitas vezes, assim, eu já, de técnico de segurança, mas o técnico não é óbvio que o cara tem que olhar isso daí, não é óbvio que o cara tem que olhar isso daí, o cara tem que conhecer o procedimento da empresa para saber o que ele tem que olhar, eu tenho que treinar o olhar do cara. Funciona assim, e para o líder é a mesma coisa, eu preciso treinar esse olhar dele, eu preciso ensinar o que ele tem que fazer, eu preciso explicar para ele que ele não pode sair para aí falando para todo mundo, né? Sim. Isso tudo precisa ser conversado, precisa ser explicado, óbvio, tem que ser dito claramente, assim,
Sim. Até porque imagina o líder de repente fofocando com outras pessoas. Eu encaminhei o fulano para psiquiatria. Então, assim, o líder também ele tem que entender que são questões muito delicadas, né? E que ele tem que ter um sigilo. Ele com certeza pode ajudar, né? E do meu ponto de vista deve ajudar aquela pessoa a buscar um tratamento, a ficar, até às vezes a ficar em cima, você tá indo, tá fazendo, deixa eu ver aqui, né, se você tá comparecendo na sua terapia, se você tá fazendo, né, até pra pessoa se sentir mesmo acolhida, assim, nesse sentido, vou ficar de olho em você, porque você precisa, mas ele tem que ter uma ética, né, ele tem que ter todo um sigilo para não expor a pessoa, e aí não acabar causando um outro problema para aquela pessoa, né. E para todo mundo, né? Porque daí eu não confio, você falou dele, vai falar de mim também, vai falar. Exatamente. E daí ninguém mais vai confiar. Imagina que eu vou me abrir com esse líder, ele vai chegar para mim e vai falar, tá tudo bem? Eu vou falar, tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Como diz a minha professora, a gente vai usar a camiseta, né? Ninguém tá bem, nem eu. Então assim, ter esse olhar humano, né? Eu vi uma tecnologia na China que eu acho que esse ajudaria muito nas empresas, inclusive, nesse ponto de ajudar o líder a poder, porque o principal sintoma e o que ele pode olhar lógico, conhecendo as pessoas ali que ele tem na equipe dele, isso quando também, de repente, tem um líder com 60, 70 pessoas, e tem um outro desafio que são pessoas que às vezes trabalham de forma remota, né? Então não é todo mundo que está ali na mesma área, né? E aí, essa tecnologia, ela entra para fazer uma leitura com a inteligência artificial, ela faz uma leitura das microexpressões da face e do corpo. Então, imagina, num DDS, um diálogo de segurança, ou numa reunião com o seu time à distância, ele vai, faz a leitura, terminou a reunião, ele fala, o André não está bem, ele mostra lá, o André não está legal. Ele está com algumas características de estresse, por exemplo, de raiva, de medo, não sei. E aí o líder, peraí, André, terminou aqui, ou terminou, ele me chama, André, quero falar com você, tal. E aí, você tá bem e tal? Tô vendo aqui, os dados mostraram que você não tá legal. E aí, contra fato, não tem argumento. Você não tem como dizer, não tô estressado. Não, tá aqui, tá sendo feita a leitura. Eu acho que esse é o futuro, porque hoje, às vezes, tem líderes, são líderes muito mais técnicos, né? Especialista no que ele faz, do que uma habilidade de comunicação, de empatia, de se conectar, de fazer uma leitura de microexpressões da pessoa, a pessoa tá com a cara fechada lá, porque às vezes ele não se cuida nem dele, né? Às vezes ele não faz uma autoanálise, como que ele vai analisar alguém se nem ele olha direito? Não tem ninguém olhando para ele, por que eu vou ter que olhar para o outro? Exatamente. Exato. Isso que quem cuida de quem cuida é tão importante. Eu quero que você cuide, eu tenho que ter alguém para cuidar de você. Sim, tem que ter alguém para cuidar do líder, e assim vai, né? A gente fala, em psicologia, a gente fala que é esquema de pirâmide, né? Eu vi um meme outro dia. Eu sei o que eu falo com o meu psicólogo, eu queria saber o que o meu psicólogo fala na terapia para o psicólogo dele, mas eu também queria entender o que o psicólogo fala do meu psicólogo, fala do meu psicólogo quando ele faz a terapia. A terapia dele. O único que não teve um terapeuta foi Freud. O resto todo mundo tem. Então o pessoal brinca, né? Fala que psicologia é o maior esquema de pirâmide da face da Terra. Eu acho que é mesmo. Mas assim, o líder vai ter que ter também alguém para olhar para ele, né? O ideal é que as pessoas buscassem por si só, mas elas não fazem isso, né? Elas têm muita dificuldade, elas se sentem incapazes, veem isso como uma fraqueza, né? Se eu mostrar ali que eu não estou bem, ainda mais no ambiente de trabalho, eu vou estar mostrando que eu sou fraco. E muito pelo contrário, quando a pessoa tem coragem de pedir uma ajuda, de falar que não está bem, transpondo o medo do julgamento, o medo de ser mandada embora, o medo da chacota, é aí que ela começa a mostrar um grande sinal de força. Porque a fraqueza é justamente você ficar ali acuado, sem mostrar, sem falar nada, o teu líder chega e fala, tá tudo bem, não tá, a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, e dali um tempo
começa a aparecer embriagada ou completamente dopada no trabalho. Ou morta. Né? Que é uma situação que infelizmente acontece, mas ela pode ser muito evitada se tiver um olhar com acolhimento, né? Eu acho super legal esses programas de inteligência artificial e tudo, mas também tem que chegar na pessoa numa abordagem humana, não numa abordagem de meio que ameaçadora, sabe? Ó, você tem que falar o que está acontecendo. Não, chega aqui, ó, eu percebi que você tá assim, assado, né? Eu tô vendo que tá tendo uma diferença aí na sua conduta. O que tá acontecendo? Pode falar, você tá respaldado, né? Acho que o principal é respaldar aquela pessoa de que ela pode se abrir, sem ter consequências negativas disso. Porque uma vez que a pessoa se abre, expõe o problema dela, expõe o vício dela, enfim, e ela tem uma consequência no trabalho negativa disso, vocês podem ter certeza, ela nunca mais vai se abrir. Ela nunca mais vai se abrir. Pode mudar o líder, pode não sei o que, ela nunca mais vai se abrir, porque instala ali uma programação tão forte, né? Com aquela carga emotiva de medo, de estresse, que ela nunca mais se abre. A segunda tentativa é muito mais difícil. Não rola, muitas vezes não vai rolar, porque ela fala, é o teu negócio, gato escaldado tem medo de água fria. Então, assim, eu já me ferrei uma vez, eu já fui falar do meu problema pro líder e ele deu mancada comigo. Eu não vou mais falar. Aí pode vir outro líder, outro, acabou. Pode vir Jesus na terra que não serve. Olha, eu falo, pode vir Jesus que a pessoa não vai se abrir, porque ela perde totalmente a confiança. E se ela estiver usando drogas, né, as drogas, principalmente os estimulantes, né, as medicações para TDAH e cocaína, anfetaminas no geral, elas deixam a pessoa em estado de paranoia. Então, assim, o que é a paranoia? Ele usa um estimulante, o cérebro dele fica hiperestimulado, com dopamina até o talo, e o efeito negativo da dopamina é deixar a pessoa o quê? Paranoica. Ela fica hipersensível, ou seja, o cara usou, ele tá em paranoia, passa a polícia lá do outro lado da rua, ele acha que a polícia está procurando ele. Então, assim, se o cara tá usando um estimulante, e aí no trabalho é detectado, né? O líder chega lá e tal, e aí dá uma mancada, acaba expondo, ele acaba tendo uma consequência negativa daquilo. Ele, na paranoia dele, ele nunca mais fala daquilo pra ninguém. Ou ele denuncia como um assédio moral também, né? Pode também. Tá hiperestimulado, né? Pode. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido, de realmente respeitar a pessoa, entender que a pessoa está doente, porque todo mundo, né, muitas vezes vê o dependente químico, né, como aí o cara é vagabundo, o cara ali só tá na farra, só quer saber de farra, só quer saber de uso e tal. Que isso é o estereótipo das pessoas que estão lá no comecinho do uso, que elas estão no começo, que só tem prazer, que a pessoa ela tem um certo controle do uso e tudo mais. Quando a pessoa já está no vício, quando o vício já está instalado na pessoa, não vai ter mais prazer. É muito sofrimento. E a pessoa ela se vê acorrentada àquilo. Por que chama de adicto, né? Por que a gente chama o dependente químico de adicto? Adicto significa escravo, né? Ele vem a etimologia da palavra adicto é escravo. Então ele está ali escravizado naquela substância. Então ele precisa desse olhar, de uma pessoa que tem um sofrimento, que vai tentar negar aquilo a todo custo para não sofrer as consequências negativas. Então eu preciso, ali enquanto líder, enquanto empresa, dar esse espaço de acolhimento, falar, vem aqui, tá tudo bem, não tem problema, sabe?
É um problema grave? Mas vamos, né, tratar de uma forma descontraída para aquela pessoa criar confiança. Eu preciso falar, não vai ter consequência negativa. Às vezes, até te falar assim, consequência negativa vai ter se você não se tratar. Né? Aí sim vai ter consequência negativa, mas assim, eu tô querendo te ajudar, eu tô querendo dar um encaminhamento para você. Ô, Carla, esses transtornos de adição, principalmente, eles têm CID? Tem. Todos eles têm CID. Todos. É a UF, né? O setor F, né? Do CID-10, que são as doenças mentais. E F19, F20. Tá. E então, aí vai transtorno de uso de substâncias, transtorno de uso de álcool, múltiplas substâncias. Todos eles têm CID. Tá, então a tendência é a gente conseguir relacionar com o trabalho muito facilmente daqui para frente. Então, você está em CID, a gente vai conseguir monitorar mais a questão do quando tiver o nexo com o trabalho, né? Cada vez mais. Tem sim, todas as dependências químicas, né, elas têm o CID, tudo certinho, tem o CID que diferencia ali o uso abusivo, o abuso, então é tudo, dá para a empresa encaminhar tudo certinho. Inclusive aqui, eu peguei um dado da ABAD, que eu faço parte da Associação Brasileira de Estudos em Álcool e Drogas, e no ano de 2019, né, mostrou que o consumo de álcool custou para os cofres aí federais, enfim, no geral, eles tiveram uma estimativa de 18 bilhões, de forma direta e indireta, 18,8 bilhões. E desses 18 bilhões, 1,1 bilhão foram gastos com hospitalização e procedimentos ambulatoriais, enquanto que 17,7 bilhões corresponderam a perdas de produtividade devido a licenças médicas, mortalidade prematura e aposentadoria precoce. Nossa. Então, assim, as empresas, ao, de uma certa forma, negligenciar essa questão, não ter o olhar, né? Acho que não é negligenciar, mas não olhar para essa questão e não tentar intervir o quanto antes, elas sofrem bastante com gastos, né? Porque depois é uma pessoa que é um funcionário que eu vou perder, ele pode vir a morrer de forma prematura, eu vou ter que, muitas vezes, dependendo do caso, aposentar esse funcionário, ou ele vai ter que ficar longos períodos, porque quando já está num vício instalado, ali o que a gente chama do fundo do poço, né, eu vou ter que afastar ele por 2, 3, 4 meses. E aí o INSS não tem mais não quer mais esse afastado, quer devolver, aí você... aí fica, e aí não tem perícia, e a gente entra naqueles perrengues que a gente já vive todo dia, né, no mundo corporativo. Então é muito melhor quando a empresa consegue mapear, identificar de forma precoce, né, ter essa abertura para eu encaminhar para um tratamento, para a pessoa não precisar parar de trabalhar para se tratar. Ela vai fazendo o tratamento dela, continua trabalhando, porque ela está num estágio inicial ali da doença, né? Então, isso é muito melhor do que eu ter todos esses gastos, né? E consequências aí ruins para todo mundo. Entendi. Eu tiro dessa nossa conversa 2 coisas. A primeira é que a minha convicção de que o mapeamento é muito mais importante do que eu ter uma ação pronta, né, e oxidação depois do mapeamento. E a segunda é que realmente a gente está vivendo um momento de mudança muito significativa nas relações de trabalho. A gente precisa ter um olhar diferente para as relações de trabalho. É necessário, é um must. Não dá para daqui 5 anos a gente estar discutindo as mesmas coisas e estar trabalhando da mesma maneira. Não tem como. Sim. Está num momento que acho que é disruptivo, não tem. Com certeza. Tem que mudar. Para onde vai, não sabe, mas assim, tem que mudar. Precisa mudar. Sim. Senão vai colapsar. O final disso é um colapso generalizado. Então, precisa mudar para não colapsar. Legal.
André, mais alguma pergunta? Nós estamos aqui, ó, só pensando um monte de coisa. Não, só queria agradecer, né, Carla, seu tempo, sua disponibilidade, de participar aqui com a gente, compartilhar muito aí do seu conhecimento, né? Muito obrigado. E Vivi, né, passar aí a bola para você. Carla, muito obrigada. Eu não sei se a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era tratar o negócio com leveza. Esse objetivo eu não sei, porque eu acho que quando a gente fala de mudança, a leveza ela fica um pouco meio assim, vamos caçar um lugar ali para achar, né? Mas eu acho que muito obrigada mesmo, obrigada pela aula, obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite da Viviane, né? O espaço de vocês, assim, maravilhoso para poder falar. Eu acho que falar com leveza é ter esse espaço. A gente poder ter essa conversa descontraída. É um assunto denso, é um assunto pesado, mas poder falar abertamente, né? Como sem ficar também dourando muito a pílula, né? Sem ficar, como é que é, enfim. Eu penso que isso também traz leveza, né? E agradeço muito o convite e precisar, estou à disposição. Legal. Bom, e você aí que está assistindo, você que está nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, compartilhar o conteúdo. E comentar, né? Comenta aí. E é isso, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.